Olá, bom dia e feliz sábado. Aqui fala Jorge Aurélio Suquina Nequitela. Espero que todos vocês possam estar bem, né? E vos saúdo no nome e na esperança do nosso Senhor Jesus Cristo, que soon, muito em breve virá. Maranata, o Senhor logo vem, amém. Estarei aqui então esperando que alguns de vocês da igreja, principalmente da igreja, a centralidade de Sekele, se conectam aqui. Já vejo alguém se conectando. E quero começar já a dizer que é um prazer estar com vocês, pois embora não diretamente, né, ou fisicamente, mas em direito pela internet e poder compartilhar a palavra de Deus e aquilo que Ele colocou no meu coração, principalmente nesse momento que a gente está a viver. E a minha oração que a mensagem que vamos ouvir hoje seja não simplesmente por uma questão de informação, mas também que possa trazer uma transformação em nós por intermédio do poder do Espírito Santo e o trabalho que Ele fará em nossas vidas. Então, sem mais demora, sem mais questão, então vamos começar a orar e enquanto mais irmãos vão começar a se juntar, né, de lá da igreja e talvez ao redor do mundo também. Então, sem mais demora, vamos orar e entrar para a palavra, né, a pregação da palavra do Senhor. Oramos. Eterno Deus, Criador dos céus e da terra, queremos te agradecer pelas bênçãos, pela saúde, pelo poder que o Senhor nos oferta, pelo privilégio de vida que temos dia após dia, principalmente hoje. Senhor, vamos ouvir a Tua palavra e queremos ser alimentados, nutridos pela Tua santa palavra, para que a nossa vida não continue sendo a mesma. Enquanto estaremos falando, estudando sobre escolhas, principalmente no conteúdo de Deus, o Senhor como Deus, ou entre os deuses que talvez temos em nossas vidas. Nos dê o poder que possamos ter a capacidade de escolher aquilo que o Senhor quer que a gente escolha e não aquilo que nós queremos escolher. No santo nome de Jesus te pedimos com fé. Amém e amém. Obrigado, pastor Melvi, e eu queria agradecer também pela oportunidade que me dão e que me dás como pastor e como igreja, a Igreja da Centralidade de Sekele. Eu quero dar os meus agradecimentos por essa oportunidade que me dão. Então vamos lá, né? Podem estar lá a acompanhar como já estão no comentário e qualquer coisa podem lá deixar e eu estarei aqui também observando e estaremos nos comunicando assim também, né? Então, como diz lá no título dessa live, é a escolha entre Deus e deuses. A escolha entre Deus e deuses. A nossa vida é composta por escolhas, determinadas escolhas. Estamos conscientes ou estando não consciente, mas a gente faz determinadas escolhas todos os dias, né? E no ano de 2018, a Escola da Carolina do Norte, em parceria com a Universidade de Cornell, né, que em inglês seria a Cornell University, eles publicaram em um dos seus artigos um fato muito interessante. E foi isso que eles disseram. Apenas em comida a gente faz estimadamente 226,7 escolhas ou decisões diariamente. E quanto mais responsabilidade tivermos, mais escolha havemos de fazer. Depois de muitos estudos que eles fizeram, então concluíram o seguinte, que a cada adulto, todos os dias, a gente toma, no mínimo, uma estimativa aí de 3.500 escolhas ou decisões por dia. Não sei se você já parou para pensar quantas decisões você já faz por dia. Só de comida, só o que a gente vai comer, eles chegaram à conclusão que são 226,7 de decisão que a gente toma.
e num contexto geral do dia inteiro, a gente chega próximo, ou né, temos uma média de fazer a decisão de 3.500 escolhas ou decisão por dia. E de certeza, cada escolha, eles terminam, cada escolha ou decisão traz consigo a sua consequência, sendo ela boa ou má. E hoje, essa é a minha pergunta, esse é o que eu quero que nós como igreja nos focamos. As escolhas que a gente já fez no passado, principalmente as escolhas que a gente vai fazer a partir de hoje em diante, que antes paremos para pensar quais serão os efeitos das escolhas que a gente vai tomar. Serão elas boas ou serão elas más? Porque qualquer escolha, não só segundo os estudos científicos, mas também segundo o que diz a palavra do Senhor, todas as escolhas tragam consigo as suas consequências, sendo elas boas ou ruins. E isso não foi diferente do povo de Deus, né? E dentre as decisões e escolhas feitas ao dia, eu diria que a mais importante é a escolha de buscar a Deus em primeiro lugar. Não só porque Ele nos criou, mas também porque Ele nos redimiu. Ele morreu por nós e é Ele quem nos sustenta diariamente também, como igreja, como indivíduo. É Ele quem nos dá, como humanidade, o fôlego da vida, a oportunidade de estarmos vivos. Mas muitas das vezes acabamos nos esquecendo e cometendo os mesmos erros, assim como o povo de Deus no passado, os israelitas, como você talvez pode se lembrar. Por isso Josué, ordenado e usado por Deus para alertar o povo, ele então chamou as tribos, as 12 tribos de Israel, para então se encontrarem no lugar histórico que muito em breve irei de tocar. Mas antes, quem foi Josué? Josué foi foi o líder, o grande líder militar que dirigiu, guiou, que Deus usou como instrumento para guiar o povo de Israel. Mas ele foi usado depois de alguém, esse alguém foi Moisés. E Moisés foi quem Deus usou para, principalmente, tirar o povo de Egito, no lugar da escravidão, né, para a terra prometida. E para Moisés, como instrumento de Deus, o mais difícil não foi tirar o povo do Egito para a terra prometida, mas sim tirar o Egito dentro do povo. E eu repito, para Moisés, a grande dificuldade não era tirar o povo do Egito para a terra prometida, mas era tirar o Egito dentro do povo e lhes fazer ter a mentalidade de alguém que vai para a terra prometida. E aquela mentalidade iria afetar as suas escolhas, as suas decisões e tudo o que eles fariam. Mas a história continua, né? Segundo relatos bíblicos que a gente encontra, por exemplo, no livro de Números, a Bíblia nos conta que depois de muito depois deles presenciarem como Deus abriu o Mar Vermelho para eles, depois deles presenciarem como Deus providenciou o maná dos céus para eles se alimentarem, como Deus foi aquele pilar de nuvem pela tarde para os proteger do sol e aquele pilar do fogo para os guiar pela noite. Depois de tudo presenciarem, ainda assim eles questionaram, não só questionaram como queriam voltar para o Egito e tinham falta, né, das comidas do Egito. Mas essa escolha não estava sendo boa. E com o passar do tempo, a gente sabe que Moisés, infelizmente, não conseguiu entrar a Canaã terrestre, né? Por causa da sua natureza pecaminosa que nós temos também e que Deus, então, teve que o proibir de entrar à Terra Prometida, mas ele teve a oportunidade de, pelo menos, almejar ou conseguir, assim, ver de longe, né? Que foi a oportunidade que lhe foi dada. Mas assim que o tempo passou, Deus então teve que levantar Josué, preparar Josué para guiar o povo. Josué guiou o povo de Deus e
em grandes conquistas militares, em grandes batalhas que eles tiveram com diferentes povos. E depois de muito lutar, a guerra nesse momento já tinha terminado. E o que acontece? Acontece que o povo, em tempo de paz, se esqueceu dos problemas, já não oravam como eles oravam, já não estavam assim em tantas necessidades como eles estavam, e eles estavam indo para os caminhos errôneos, começando novamente a adorar em ídolos. E Josué conseguiu perceber que muitas das vezes problemas de guerras problemas em tempo de paz são piores que problemas em tempo de guerra. Vem comigo no livro de Josué, capítulo 24. Capítulo 24 é o último capítulo de Josué. E nos versículos 14 e 15. Josué, capítulo 24, repito. Nos capítulos ou versículos 14 e 24. As Sagradas Escrituras dizem o seguinte para nós. Capítulo 14. Agora, pois, temei ao Senhor, e serve-o com sinceridade e com verdade. Deita fora os deuses que serviram vossos pais de além do rio e no Egito, e servi o Senhor. Olhe que José aqui, segundo os primeiros versos ou versículos do capítulo 24, ele coloca o povo, as tribos, num lugar histórico, chamado Shechem, aqui no Shechem também, pode assim se dizer. E nesse lugar foi um lugar em que arqueólogos acreditam que os restos mortais de José, né, que estava lá no Egito, foram também colocados aí. Foi um lugar em que Deus usou para que a multidão fosse congregada por Josué, para então forem lembradas das coisas que Deus tinha feito por eles no passado. E Josué começa então em detalhe a narrar o que Deus e como Deus foi tão bom com eles, a lhes proteger, a lhes redimir. E a questão era, por que vocês, como povo de Deus, estão agindo assim, depois de Deus ter sido tão fiel com você? Por que você está sendo tão infiel com Deus? Sem mais questão, Josué então diz para eles, agora, pois, temei ao Senhor com sinceridade, servi a Deus com sinceridade e na verdade, deitai fora os deuses e que sirvam, né, os deuses que serviram os vossos pais da além do rio e no Egito, servi ao Senhor. Verso 15. Mas se vos parece mal o servires ao Senhor, escolhei hoje a quem haveis de servir. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou dos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos a Deus. E esta é a decisão que cada um de nós hoje, como igreja, como indivíduo, como povo, ouvindo essa palavra, as palavras do Senhor, temos a oportunidade de escolher. Hoje, todos nós temos essa mesma oportunidade, nos encontramos na mesma situação que os israelitas estavam quando Deus, por intermédio do seu servo, Josué, falou essas palavras para o povo. Hoje é o dia da decisão. Não amanhã, querido. Não logo mais tarde. Não na próxima semana. Não sei quem você é, onde você está assistindo essa mensagem, mas hoje é o dia de decisão. E Deus, por intermédio de Josué, diz, se vos parece mal, se para você te parece mal servir a Deus, se te parece mal servir ao Senhor que te criou, que te redimiu, o Senhor que te oferece salvação e que te dá vida até nesse momento que você está vendo essa live, esse direito, esse culto. Se te parece mal servir esse Deus, então tome uma decisão. Faça uma escolha. Faça uma escolha que não sejamos nós vivendo nessa linha do meio. Deus quer que a gente tome uma decisão. Se vamos o servir ou se vamos continuar a viver da maneira que a gente quer. Qual é e qual será a tua decisão? Qual será a tua decisão? Se fosse para mim,
contextualizar, e aqui vai um segredo para nós como estudantes da Bíblia, se fosse para nós contextualizar, né, trazer essa lição dessa mensagem do versículo 15 para aos nossos dias de hoje, principalmente nessa fase que nós estamos passando como mundo, que é essa situação do Covid-19, né? Se fosse para mim contextualizar isso, né, depois do lugar e até esse momento que Deus está nos guiando, eu faria uma aplicação desse texto e seria o seguinte, a aplicação, né? Se vos parece mal servires o Senhor, escolhei hoje a quem haveis de servir. Se será os vossos deuses que vocês, ou os nossos deuses que nós servimos antes da quarentena, ou os nossos deuses que ainda temos durante essa quarentena. E Josué diz, eu e a minha casa serviremos a Deus. Ele diz, eu não sei qual será a tua decisão, mas eu quero te dizer que antes mesmo que você decida, eu e a minha casa, Josué já disse, a gente vai servir a Deus. E nesse contexto que a gente está aqui vivendo, como eu disse, fazendo essa aplicação do texto no lugar, no momento que a gente vive, que é nessa fase do Covid-19, que todo o mundo está parado, de uma certa forma. E Deus está nos dando a oportunidade de a gente refazer as nossas escolhas, refazer as nossas decisões, para priorizarmos aquilo que é realmente importante. E a questão seria, se te parece mal servir a Deus, então faça hoje a escolha, quem você servirá? Já não é hora da gente estar brincando de cristão. Já não é hora da gente estar a colocar máscaras, que somos simplesmente cristãos no sábado. Cristãos no sétimo dia e não do sétimo dia. Já não é hora da gente estar a simplesmente brincar de esconde-esconde ou bica-bidon com Deus. É hora da gente estarmos alertos, estamos acordados. E Deus nos chama hoje a fazer decisão. E tem diferentes decisões que Deus nos chama a fazer. Primeira decisão que eu gostaria de tomar, dentre as várias decisões que a Bíblia nos fala, né, especificamente que a gente deve tomar como cristãos e diariamente, aqui vem a primeira que eu gostaria de compartilhar com você. E de fazer menção que a Bíblia inteira está cheia de decisões. Desde os nossos primeiros pais, Adão e Eva, tiveram que decidir. Caim e Abel tiveram que decidir. A quem servirão? A Deus ou aos seus próprios desejos? A Deus ou aos deuses? A Deus ou ao inimigo, Satanás? Se te parece mal servir a Deus, então escolhe o que você quer servir. Talvez você nem vai querer admitir, talvez eu e você não vamos querer admitir esses deuses, mas as nossas atitudes falam mais altos que as nossas palavras. Então, o que escolheríamos? Primeira decisão que eu gostaria de compartilhar com você e que cada um de nós vai ter que escolher é entre os dois caminhos. A palavra de Deus no livro de Jeremias, no capítulo 21. Jeremias, capítulo 21. E no versículo 8, a Bíblia diz o seguinte: e a este povo dirás, assim diz o Senhor, eis que ponho diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. São dois caminhos. O caminho da vida ou o caminho da morte. Qual seguirás? Qual será a tua escolha? Alguém diz, eu escolho vida. Assim como os israelitas, depois de ouvirem aquela grande mensagem vindo do servo de Deus, Josué, eles disseram, certamente, no verso 16, certamente serviremos ao Senhor. Sem dúvida, não tem porquê. Seria uma loucura servir os outros deuses. Eles falaram, sem dúvida, vamos servir ao Deus também. Escolhemos vida. Mas a verdade é que eles escolheram vida por um tempo. E depois acabaram caindo de novo. Mas qual é a tua escolha hoje? Deus diz, eu estou colocando hoje diante de você o caminho da vida ou o caminho da morte. O que você escolherá? O que você escolherá? Jesus diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida, no livro de João,
capítulos 14. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você escolhe ele. Ou você escolherá o teu próprio caminho. A própria vida que você quer levar. A própria verdade que você quer acreditar. O que você escolherá? O que você escolherá? Júlio César foi perguntado uma vez o que aconteceu, né? Como é que ele estava numa conquista na guerra para conquistar Roma. E ele tinha que fazer uma decisão. Se ele iria atravessar o rio com os seus soldados e se tornar o grande César ou ficar do outro lado do rio. Alexandre o Grande, né? Alexander the Great, foi perguntado como é que ele fez para vencer o mundo. E ele disse, simplesmente não vacilando. E o livro de Tiago, capítulo 1, né, Tiago, eu deixa ler para todos nós hoje, ouvindo a palavra de Deus. A Bíblia diz assim, Tiago capítulo 1, e aqui no versículo 8 diz assim, homem vacilante que é inconsistente em todos os seus caminhos. A Bíblia nos alerta a não sermos vacilantes e inconsistentes. Então hoje, enquanto ouvimos a palavra de Deus, não devemos vacilar. Alexandre Grande disse que ele conquistou não vacilando. Ele sendo alguém que talvez diríamos que não foi assim inteiramente guiado, né, por Deus. Quem sou eu para dizer isso? Mas segundo relatos históricos, seria essa uma conclusão. Mas ainda assim ele disse, eu não vacilei, eu fui consistente no que eu queria. E você e eu? Somos consistentes? A gente se chama e se diz ser cristão, mas não somos consistentes com os nossos atos, não somos consistentes com as nossas palavras. Até quando isso vai continuar? Até quando vamos continuar vivendo nesse caminho pela metade? Onde alguns dias vivemos como cristãos e outros dias não. Até quando? Até quando é a pergunta. São dois caminhos, caminho da morte ou caminho da vida. O que escolheremos? Não só isso, mas também Jesus nos fala no Evangelho de Mateus, capítulo 6. Mateus 6, nos versículos 24. Jesus também diz que a gente terá de escolher não só dois caminhos, mas também entre dois mestres. Mateus 6, capítulos 24, e a Bíblia diz o seguinte, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou há de dedicar-se a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. E muitas das vezes nós como cristãos queremos fazer isso. Servir a Deus no sábado, no fim de semana, mas durante a semana, Deus, agora é minha vida, eu vou fazer o que eu quero. Queremos servir a Deus e servir a Mamon. Mas Jesus disse, foi claro, ninguém pode servir a Deus e servir a outro Deus. Por isso eu disse, escolhas entre Deus e deuses. E a gente fala, bem, eu não tenho deuses na minha vida. Tem certeza? Você sabe que até a televisão pode se tornar Deus? Um ídolo, perdão. Pode se tornar um ídolo, sim. Quando a gente chega do trabalho, quando a gente chega em casa e está lá a família toda reunida na sala ou no quintal, sentado em reverência perante a telenovela. Sentado em reverência assistindo uma novela, né? E aí, né, aproveitando tudo. E todo mundo está lá em silêncio. E eu até me lembro, né? Tem histórias que eu me lembro muitas das vezes que a gente ia estar assistir novela, né? E eu não falo porque eu nunca fiz isso. Né? A gente ia estar assistir novela, a família ia estar assistindo novela. E se eu falasse alguma coisa, né? E tem até casas e até algumas vezes na minha própria casa, iria ser dito assim, ei, estás a fazer barulho. Estamos a assistir. Quer dizer, tem que estar um silêncio. É uma reverência por uma novela. Mas quão silenciosos estamos para ouvir a voz de Deus? Quão reverente estamos para também dedicarmos
mais do que aquela vontade de assistir o que a gente quer assistir, de fazer o que a gente quer assistir. Temos de a gente estar em reverência, em conexão com Deus que nos criou. Não podemos servir a Deus e a Mamon. A Bíblia diz. Então devemos escolher entre dois caminhos, da vida ou a morte. E Jesus disse, eu sou. Você quer saber qual é o caminho da vida? Jesus diz, eu sou. Então vem para Cristo. Toma a sua escolha. Não só entre o caminho da vida e da morte, mas também entre dois mestres. Qual mestre você servirá? Deus ou o inimigo? E Jesus diz, não se engana, ninguém pode servir a dois. Ou você vai ficar com um e odiar o outro, ou ficar com o outro e odiar o primeiro. Quem você escolherá? Não só escolheremos entre dois mestres, mas também escolheremos entre dois pais. João, capítulo 8, 44, falando com os judeus, Jesus diz que vocês são filhos do vosso pai, o diabo, Satanás, em palavras mais duras. Então quer dizer que e Jesus não estava falando de uma forma física, mas de uma forma espiritual. Quem é o teu pai? A quem você obedece? Não só intelectualmente, mas com as tuas próprias atitudes, o teu caráter. O que é que o teu caráter diz? A quem você busca em primeiro? São os teus afazeres, as coisas do mundo ou aquilo que Deus quer que você faça? Tem uma passagem muito bonita que eu gosto de ler no livro Caminho para Cristo. E a Bíblia, que é o Espírito de Profecia, Caminho para Cristo, na página 70, no parágrafo 1, diz assim: consagra-se a Deus pela manhã, faça deste o teu primeiro trabalho ou serviço. Que a tua oração seja: toma-me, ó Senhor, como teu. Eu coloco todos os meus planos em teus pés. Usa-me em teu serviço. Permaneça comigo e faça todo o meu trabalho em ti. Este é um assunto diário. Olha o que o Senhor fala por intermédio da sua serva. Este é um assunto diário que a gente deve fazer. Consagrarmos as nossas vidas para Deus todos os dias. Todas as manhãs se consagram a Deus nesse dia. Entregue todos os seus planos a Ele e a serem realizados ou abandonados como sua providência indicará. Assim, dia após dia, você pode dar a sua vida nas mãos de Deus. E assim sua vida será moldada cada vez mais após a vida de Cristo. Que bênção! Que privilégio! Se a gente continuar a nos entregar, como a Bíblia diz, buscando primeiro o reino dos céus, segundo Mateus 6,33, né? Diariamente consagrando a nossa vida como indivíduo a Deus, vamos ter o privilégio de ser moldados pelo poder, pelo Espírito Santo. E mais estaremos próximo, e mais estaremos refletindo o caráter de Cristo em nossas ações, em nossos pensamentos e até em nosso caráter. Que bênção, que bênção. Então a gente deve escolher entre dois caminhos, entre dois mestres, entre dois pais espirituais, Deus ou o inimigo, mas também entre dois estados. Vem comigo no livro de Apocalipse. Apocalipse. E são escolhas que a gente deve fazer diariamente. Você fala, não, quem sou eu para escolher? Eu já fiz a minha escolha, eu sou de Cristo, tens certeza? A nossa boca fala que somos de Cristo, mas as nossas ações? Quem a tua ação diz que você serve realmente? Em que caminho as tuas ações, a tua vida mostra que você tem andado? Será que você tem andado naquele que diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, que é Jesus Cristo? Ou você próprio fala para você que você próprio é o teu próprio caminho, você próprio sabe a tua própria verdade e você próprio vai seguir a tua própria vida? Pense nisso. Mas também temos de escolher entre dois estados.
Vem comigo no livro de Apocalipse. Apocalipse capítulo 3. Apocalipse capítulo 3 fala então, termina falando da mensagem, né, das 7 igrejas. E que começa no capítulo 2. Né? Começa com a primeira carta da primeira igreja, que é a igreja de Efésios. Mas vai então também até o capítulo 3. Aqui no capítulo 3... Capítulo 3, no versículo 15. Deixa eu começar do capítulo 14 até o capítulo 15. A Bíblia diz assim: ao anjo da igreja de Laodiceia. E você sabe o que a igreja de Laodiceia representa. Se você não sabe, a igreja de Laodiceia representa a igreja dos últimos dias. Então, representa a nossa igreja dos últimos dias no mundo, né? No mundo nesses últimos dias. Então, representa você e representa eu. Então, a Bíblia falando, não eu falando, vou ler o que a Bíblia está dizendo. Diz assim: o anjo da igreja dos Laodicenses escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras. É Deus falando. Deus está falando: eu conheço as tuas obras, que nem és frio, nem és quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, pois, és morno, eu sou morno, és morno, somos morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Queridos, há uma escolha que a gente deve tomar. Que estado queremos estar? Queremos continuar vivendo essa vida